que depende do sucesso da sua captação de recursos? Eu vou falar aqui algumas áreas que estão totalmente ligadas na captação de recursos e que muitas vezes não dependem da figura do captador. É muito importante que você, que tem a sua equipe, você aí cineasta, você músico, atleta e artista, tenha noção de todas essas áreas que são importantes para que a captação de recursos realmente aconteça e realmente tenha sucesso. E você aí, que é diretor de uma instituição do terceiro setor ou captador de uma instituição do terceiro setor, tem que ter muito claro que tem muita coisa que acompanha a captação e não depende da gente. Vou dar alguns exemplos. Você vai olhar aí naquele slide várias bolinhas ligadas no sucesso da captação de recursos. Essas bolinhas fortalecem o processo. Essas bolinhas fortalecem o nosso trabalho e faz com que a gente gere credibilidade e condições de apresentação de projetos no mercado. Quais são essas bolinhas? Primeira coisa, se você é uma instituição do terceiro setor, quem é a sua diretoria? Quem é a diretoria responsável pela instituição? Quem são esses nomes? Qual é a história deles? Eu preciso saber quem são essas pessoas. Eu, como captador, preciso estar muito por dentro do meu projeto e quem é esse proponente e como é que essa instituição acontece. Segunda bolinha, quais são os projetos da sua organização? O que é que já aconteceu lá atrás? Qual é o histórico disso? Temos histórias de sucesso? Como é que esses projetos estão hoje? É muito importante que alguém coordene essa parte e você tenha uma conversa com essa pessoa para saber como é que isso está acontecendo. E principalmente que você estude esse projeto. O processo de elaboração de projetos, que a gente fala lá no outro curso, ele é um processo de planejamento e que deveria incluir o captador nesse processo. Geralmente ele é um processo de planejamento multidisciplinar, ou seja, vários profissionais de várias áreas se reúnem, montam esse projeto, também chamam o captador de recursos e aí ele faz parte dessa elaboração. Porque fica muito mais fácil ir para o mercado com um projeto que eu participei. O que acontece, infelizmente, no mercado é que os projetos chegam prontos para o captador. A gente tem que estudar ele lá do começo e é por isso que eu estou falando dessas bolinhas. Porque muitas vezes o projeto vem pronto e aí eu preciso saber quem é o proponente, como é que acontece, como é que funciona. Então essa bolinha da elaboração de projetos, da coordenação de projetos, ela é fundamental. É entender exatamente como é que isso funciona no proponente e ter a segurança de que isso vai acontecer e que eu, como captador, posso realmente vender. Então essa bolinha é bem importante. A terceira bolinha é a participação em entidades de classe. No caso de um músico, pode ser a UBC, pode ser a Abramos, pode ser outras organizações totalmente ligadas à música e que têm propriedade para falar do tema. No caso do terceiro setor, pode ser o GIF, pode ser uma série de outras organizações que eu vou dar dicas para vocês. Quais são as organizações bacanas para vocês se associarem, se filiarem, participarem de eventos e assim por diante, tá? Então, em cada área, a gente tem organismos, ou seja, entidades de classe com propriedade de decisão e de informação no tema que o seu projeto está encaixado ali. Então essas entidades de classe são importantes que você participe, que você esteja atento, que você entre no site, pesquise, todo dia olhe o que saiu, qual é a notícia, o que tem de novo, qual é a recomendação, qual é a legislação desse tema, para que você também, como captador, esteja seguro em relação a esse tema. Tudo bem? Quarta bolinha é a parte da contabilidade, dos aspectos fiscais, jurídicos, tributários, financeiros. Eu preciso ter uma ideia de qual é a atual situação do meu cliente, eu como captador de recursos, e você que pretende captar, qual é a situação do seu projeto nisso. Como é que você está estruturado juridicamente? É uma instituição que tem um estatuto? É uma produtora que tem um contrato social? Isso está atualizado? Tem inscrição na JuSesp? Como é que as coisas estão funcionando? Para o terceiro setor vem uma dica bem importante. O MIROSC, olha que nome maravilhoso, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. É a nova lei do terceiro setor de dezembro de 2015. Ela vem inclusive dando uma generalizada em todas essas organizações, com algumas particularidades e exigências. E é importante que você, que vai captar recursos para uma ONG, associação ou fundação, esteja atento a essa legislação. Esse estatuto tem que estar atualizado de acordo com essa lei. Então, essa bolinha da contabilidade ela é muito importante.
Qual é a situação financeira atual do proponente do seu projeto? Porque se ele estiver no vermelho, ele não vai ter dinheiro nem para pagar os custos da captação de recursos. Pensa um pouquinho nisso. Porque hoje, para você captar, que você faça 5 reuniões no dia, você vai gastar pelo menos uns R$400 aí, pelo menos nesse dia de captação. Então, essa ajuda de custo tem que existir e tem que sair de algum lugar. Então, essa dica é importante. A outra bolinha é a parte da transparência e prestação de contas. Como é que eu vou fazer depois que esse dinheiro for captado? Como é que eu presto contas disso? Ih, mas precisa prestar contas? Precisa. É um dinheiro público. Ah, Fernanda, mas eu fui numa empresa privada e ela falou, ó, tá aí o dinheiro, você usa como quiser, não quero nem saber. Não tem problema nenhum. Ela pode não querer saber, mas você que capta recursos tem obrigação de prestar contas para onde foi esse dinheiro. E aí vem aquela pergunta, ah, Fernanda, mas eu sou um captador, eu tenho comissão em cima do que eu pago, eu vou contar para ela? A gente tem uma aula sobre captadores de recursos e como é que funciona essa remuneração. Eu vou tirar essa dúvida para você lá. Ela é muito importante, ela é fundamental. Existe uma questão ética na captação de recursos, que é regida inclusive pela ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e que a gente precisa seguir à risca. A gente não tem uma legislação super completa em relação a isso, mas a gente tem aonde se amparar para fazer a coisa certa. Então é muito importante que toda essa parte jurídica, fiscal, contábil, financeira, você esteja a par e ciente de tudo que está acontecendo para não captar para um projeto que vai pegar esse dinheiro e sumir pelo mundo. Então, cuidado com isso também. A outra bolinha é a parte de parcerias estratégicas. O que é isso? Lembra quando eu falei lá na outra aula que é muito importante ter credibilidade, você ter referências de mercado? Uma coisa é você falar de você, não, eu sou super captadora, eu sou bacana, tenho experiência. Outra coisa é um cliente falar, olha, contrata essa menina aí que ela sabe o que ela está fazendo, ela já fez captação para mim, deu super certo, super séria, fez o processo, fechou, abriu a porta, foi tudo bacana. Então essa referência de mercado ela é muito importante e ela também pode estar no papel, no seu projeto. Você pode muito bem escrever um projeto, fazer uma coisa bacana, um kit de captação e na primeira página do seu projeto tem um testemunho, tem um aval de alguém que diga, olha, pode colocar dinheiro ali, porque realmente essa instituição, esse músico, esse cineasta, esse produtor de teatro, ele é sério, ele vai fazer realmente a coisa acontecer. Então essas referências de mercado, essas parcerias estratégicas, elas fortalecem o seu projeto, ele fica com mais força, com mais credibilidade para que o captador tenha condições de trazer dinheiro para ele, tá bom? Essas são as áreas que eu considero mais importantes e que às vezes não dependem do captador de recursos, mas o captador precisa estar atento e precisa exigir do seu cliente para o qual ele vai captar recursos que estejam em ordem. E se não estiver em ordem, eu te digo uma coisa, espera a casa estar arrumada para você pegar o projeto, colocar embaixo do braço e colocar a sua imagem em risco no mercado. Isso é muito importante. E é importante que quem procura a gente para captar recursos também esteja ciente disso. Porque tem muita gente que me procura, Fernanda, capta para mim, por favor, puxa, você vai conseguir. Eu falo, tudo bem. Eu mando um questionário para esse cliente, falo, olha, preencha essas questões aqui para mim, para eu conhecer você mais a fundo. E aí o questionário vem assim, olha, não sei o que eu vou fazer o mês que vem, o que eu vou fazer o ano que vem, não tenho planejamento estratégico, meu estatuto está desatualizado. Contabilidade? A gente faz mais ou menos. Captadores de recursos? Não entra nessa. Mas ele é desonesto? Não, essa não é a questão. Às vezes a organização ou o próprio produtor não está conseguindo se organizar. Então é importante que você, como captador, também oriente este possível cliente para que ele se organize primeiro e tenha um planejamento estratégico para que você consiga fazer um estudo bacana e captar o dinheiro que ele precisa, tá bom? Boa sorte por aí!